Saudações tricolores, mais um vídeo do Scout Flu, Luquinhas aqui. Hoje vamos falar sobre um jogador bastante contestado pela torcida, que o Fluminense tem um problema na lateral esquerda há bastante tempo. Com Danilo Barcelos, aí sai ele, entra o Egídio, que também não resolve o problema, que relação com o tricolor é amor e ódio. Aí tem o Marlon, que uma parte da torcida não gosta, outra parte acha ele mediano, mas o Marcão diz que ele está evoluindo, mas não testa o garoto na lateral esquerda. Então, o Fluminense tem um problema muito grande na lateral esquerda. Não consegue acertar, não só na lateral esquerda, como também na lateral direita. Desde a saída do Gilberto, a torcida vem cobrando bastante esses laterais, ambos os lados. Hoje vamos falar sobre o Danilo Barcelos, que jogou ontem contra o Corinthians, está perto de bater uma marca sua no Fluminense. Ele jogou ontem contra o Corinthians e chegou ao seu 10º jogo consecutivo no Fluminense. E caso ele seja titular no próximo jogo, Danilo Barcelos pode igualar a sua maior marca de jogos consecutivos pelo Fluminense. Esse número de jogos consecutivos pelo Fluminense é 11, que ele jogou em 2020, no ano passado, que foram esses jogos, 2020. Ele jogou a estreia dele, Fluminense 2-1 no Corinthians, Fluminense 4-0 no Coritiba, Botafogo 1-1 com o Fluminense, Goiás 2, Fluminense 4, jogo lá em Goiás, Fluminense 1-0 no Bahia, Fluminense 2-2 com o Ceará, ele fez um gol e deu uma assistência, Fluminense 3-1 no Santos, Fortaleza 0, Fluminense 1, Fluminense 0, Grêmio 1, Palmeiras 2, Fluminense 0, Inter 1, Fluminense 2. Isso em 2020, no ano passado ele manteve esses jogos consecutivos, que chegou a 11 jogos. Depois disso, ele ficou um tempo no banco e acumulou 12 jogos no total. E ele jogou contra o Inter, depois bancou um jogo, depois jogou uns 3 jogos consecutivos, depois ficou bancando e entrava um ou outro jogo. E nesse meio tempo de entrava um ou outro jogo, ele conseguiu jogar apenas em 12 jogos de lá para cá. Depois disso, ele bancou muito jogo no Carioca desse ano, depois até chegar agosto desse ano, de 2021. Ele jogou contra o Bahia, que começou sua nova marca, um novo período de jogos consecutivos pelo Fluminense, que ele jogou Fluminense 2-0 no Bahia, foi no dia 30 de agosto, se eu não me engano. Aí depois jogou no empate contra o Juventude. Aí jogou lá contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Ele jogou na vitória por 2-1. Teve o gol de Bobadilha, ele deu uma assistência. Aí jogou também contra o São Paulo, na vitória por 2-1. Aí jogou pela Copa do Brasil, acho que foi lá no Mineirão, se não me engano, que foi 1-0 para o Atlético Mineiro. Depois jogou contra o Cuiabá no empate entre 2-2, ele deu uma assistência. E depois jogou contra o Bragantino aqui no Rio, que ganhamos de 2-1. Depois jogou contra o Atlético Goianiense, 0-0. E agora 1-0 para o Corinthians lá em São Paulo. Ele também jogou os 90 minutos. Então chegou a marca de 10 jogos consecutivos pelo Fluminense. Então, caso ele entre na próxima partida, ele pode igualar sua marca, chegar a 11 jogos consecutivos e futuramente, caso ele entre mais um jogo, chegando a 12 jogos, vai ser o maior número de jogos deles pelo Fluminense consecutivamente. Desde que chegou ao Fluminense, um pouco mais de um ano, está na casa ali dos 35 jogos pelo Fluminense, e o número dele é um número razoável, que tem 6 assistências e 1 gol, mas esses números não condiz com a sua atuação, que compromete bastante ali na marcação, não só ele, mas como o Egídio também compromete bastante. Acho que a torcida tolera até um pouco mais o Egídio por ele ter um número maior de assistências
ele dá uma assistência, vai lá e erra. No outro jogo ele vai dar 2 assistências, mas toma um gol nas costas dele. É uma situação de amor e ódio com o torcedor com o Egídio. O Egídio que não deve ficar também para o próximo ano. Danilo Barcelos, se não me engano, tem um contrato até o final de 2022, então bem provável que ele continue para a próxima temporada. Provavelmente o Egídio não fica, o Barcelos provavelmente fica, o Marlon ainda tem sua situação indefinida, mas o que dizem notícias, mais precisamente ao Netflu, diz que o Fluminense irá à busca de um lateral esquerdo sul-americano e que já tem jogadores oferecidos ao tricolor carioca. Há um tempo atrás, teve um jogador, Gabriel Fuentes, se eu não me engano o nome dele, acho que é colombiano, que ele ficou sem contrato com sua equipe, com um termo de contrato, acho que acabou no meio do ano, ou estava para terminar, já podendo assinar um pré-contrato, mas o Fluminense não correu atrás, não buscou notícias, não abriu nenhuma negociação com esse jogador, que ele é titular olímpico da Colômbia, mas o Fluminense perdeu mais uma joia colombiana. E tem alguns jogadores, se eu não me engano, do Nacional do Uruguai, outros jogadores, um jogador do Santa Fé, se eu não me engano, oferecido ao Fluminense. Mas o Fluminense ainda não abriu negociações com nenhum lateral, ao que sabemos. O único reforço que está encaminhado para 2022 é o zagueiro David Duarte, do Goiás, que já vinha sendo sondado pelo Fluminense no início do ano, mas o Goiás já acabou não querendo vender, optando por não vender, por não chegar a um acerto com o Fluminense no valor que eles queriam. O Fluminense chegou a oferecer alguns jogadores em troca mais um valor em dinheiro, mas o Goiás não aceitou, mesmo sabendo que o jogador poderia assinar um contrato a partir do meio do ano. Então, provavelmente o Goiás vai perder ele de graça. O Fluminense não é o único interessado nesse jogador, no zagueiro David Duarte, de 26 anos, mas há um otimismo pela parte da direção tricolor. Então esse daí é o vídeo de hoje, dando um pouquinho de informação aí sobre Danilo Barcelos. Não aguentamos mais ele. A Fluminense precisa contratar um lateral esquerdo que venha para resolver esse problema, para ser titular. E se possível, vender ele e o Egídio, ou emprestar, ou fazer alguma coisa, mas ele tem que sumir do Fluminense. Esse daí foi o vídeo de hoje. Peço a você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para chegar a mais tricolores. O seu like é bastante importante. Para quê? Para a distribuição dos vídeos para outros tricolores ficarem sabendo dessas informações, que não pode acontecer isso com um jogador desse porte, jogador de time pequeno. Esse jogador não pode jogar no Fluminense com essas atuações, beleza? Daí é o vídeo de hoje. Saudações tricolores.